chegando, hein? Tchim, tchim. Graças a Deus que o governo foi colocado sobre Jesus, né? Me vinha agora a passagem de Isaías 9. Maravilhoso, príncipe da paz, o governo está sobre os ombros dele, glória a Deus. E Elizabeth terminou dizendo isso: obrigada pela sua obediência, Jesus, obrigada, obrigada. Tem um louvor, eu vou colocar lá depois no grupo, que é da minha época, do Davi Silva, que fala sobre conselheiro, príncipe da paz, o nome sobre todo nome, sabe? É tão lindo, eu vou colocar lá, tá? Hoje é dia 179. E a gente vai ler 1 Reis 20 e 21. Nesse meio tempo, Ben-Hadad, rei da Síria, convocou suas tropas com 32 reis aliados, todos equipados com cavalos e carros de guerra. Eles partiram e sitiaram Samaria, prontos para atacá-la. Ele mandou mensageiros à cidade exigindo de Acabe, rei de Israel: Ben-Hadad quer todo o seu ouro e toda a sua prata, suas mulheres bonitas e seus filhos mais fortes. O rei de Israel aceitou os termos e respondeu: seja como você quer, ó rei, meu senhor, e eu e tudo que tenho somos seus. Mas os mensageiros voltaram a ele dizendo: o rei mandou dizer: quero que entregue tudo, a prata, o ouro, todas as mulheres e filhos. Em 24 horas, os meus soldados vão vasculhar o seu palácio e as casas dos seus oficiais e trarão tudo o que considerem valioso. O rei de Israel convocou as autoridades de Israel e disse: vejam só, ele está arrumando confusão, quer tirar tudo que eu possuo, exigindo todas as minhas mulheres e filhos, mesmo depois de eu não ter negado nada daquilo que ele exigiu. As autoridades apoiadas pelo povo responderam: não concorde, não ceda em absolutamente nada. O rei mandou os mensageiros dizerem a Ben-Hadad: digam ao rei, meu senhor, que eu concordo com os termos da primeira exigência, mas com essa outra eu não concordo. E os mensageiros levaram a resposta. Ben-Hadad mandou dizer: façam os deuses o que quiserem comigo, se eu não transformar Samaria em ruínas. O rei de Israel retrucou: é mais fácil começar uma luta que terminá-la. Quando Ben-Hadad ouviu isso, ele estava bebendo com outros reis. Embriagado, ordenou: vão atacá-los. O exército avançou contra a cidade. Ao mesmo tempo, um profeta foi enviado ao rei Acabe de Israel e disse: assim diz o Eterno, você está vendo esse bando de malfeitores? Hoje mesmo vou entregá-lo nas suas mãos, e você saberá que eu sou o Eterno. E Acabe perguntou: mas quem fará isso? E o Eterno respondeu: os jovens chefes das províncias. Acabe perguntou ainda: e quem atacará primeiro? Ele respondeu: o Senhor. Acabe fez o levantamento dos jovens chefes das províncias e contou 232. Depois reuniu todas as tropas de Israel, 7.000 ao todo. Ao meio-dia partiram. Ben-Hadad e seus 32 aliados continuavam bebendo no campo. Os chefes das províncias avançaram e alguém avisou Ben-Hadad: há homens vindo de Samaria. E ele disse: se eles vêm em paz, capturem-nos para servirem de reféns. Se vêm para atacar, façam a mesma coisa. Os chefes das províncias, seguidos por todo o exército, atacaram. Um violento combate corpo a corpo. Os arameus se espalharam pelo campo, perseguidos por Israel. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou, montado num cavalo e seguido por sua cavalaria. O rei de Israel avançou, matou os cavalos e destruiu os carros. Foi uma derrota vergonhosa para os arameus. Passado um tempo, o profeta foi dizer ao rei de Israel: esteja atento, reforce seu exército, avalie sua capacidade e monte uma estratégia. Antes do final do ano, o rei da Síria voltará com toda a força. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria disseram: os deuses deles são deuses das montanhas, não temos como vencê-los de lá. Vencê-los lá. Então vamos lutar contra eles nas planícies, onde nós teremos mais chance. Faça o seguinte: substitua cada um dos reis por capitães. Depois recrute um pelotão equivalente ao exército que desertou anteriormente. Providencie cavalos para os cavaleiros e carros para os condutores. E lutaremos contra eles na planície. Desta vez, vamos derrotá-los, com certeza. O rei gostou do conselho e fez conforme o aconselharam. No início do ano, Ben-Hadad reuniu os arameus e foi para Afec com a intenção de atacar Israel. O exército israelita se preparou para a guerra e saiu para enfrentar os arameus. Israel acampou diante dos arameus em 2 grupos, como 2 rebanhos de cabritos.
Os arameus enchiam a planície. O homem de Deus trouxe essa mensagem ao rei de Israel. Assim diz o Eterno: como os arameus dizem que o Eterno é um Deus das montanhas e não um dos deuses das planícies, entregarei em suas mãos esse poderoso exército. E então você saberá que eu sou o Eterno. Durante 7 dias, os 2 exércitos ficaram acampados um de frente para o outro. No 7º dia, a luta começou. Os israelitas mataram em um dia 100.000 soldados da infantaria arameus. O restante do exército fugiu para Afec. Mas o muro da cidade ruiu e matou 27.000 deles. Ben-Hadad escapou para a cidade e se escondeu. Seus conselheiros disseram: sabemos que os reis de Israel são bondosos. Vamos nos vestir com pano de saco, carregar uma bandeira branca em sinal de trégua e nos apresentar ao rei de Israel. Talvez ele poupe a nossa vida. E eles fizeram isso. Vestiram-se de pano de saco e, carregando uma bandeira branca, procuraram o rei de Israel, dizendo: seu servo Ben-Hadad implora, por favor, deixe-me viver. Acabe respondeu: vocês estão dizendo que ele ainda está vivo? Se ele estiver vivo, eu o tratarei como irmão. Os homens entenderam isso como um sinal da bondade do rei e repetiram as palavras dele. Ben-Hadad, sem dúvida, é meu irmão. O rei ordenou: tragam-no aqui. Eles foram buscar Ben-Hadad e o fizeram subir no carro. Ben-Hadad disse: estou disposto a devolver as cidades que meu pai tirou do seu pai. Você poderá levar seu comércio para Damasco, como meu pai fez em Samaria. E Acabe respondeu: com um acordo, deixarei você voltar em segurança. E eles assinaram um tratado. E Acabe o despediu. Um homem, que era um dos profetas, disse a outro: dê um soco em mim. Mas o colega se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse: já que você não obedeceu ao que o Eterno mandou, um leão o atacará assim que você sair daqui. Logo que o moço saiu, um leão, de fato, o atacou. O profeta disse a outro colega: dê um soco em mim. O homem o esmurrou com força, tirando sangue do rosto do profeta. Então o profeta foi à beira da estrada e ficou à espera do rei com um pano no rosto. Pouco depois o rei apareceu e o profeta gritou para ele: quando eu estava no meio da batalha, veio um homem e entregou um prisioneiro para mim e disse: proteja a vida deste homem. Se ele não for encontrado depois, você morrerá. Mas eu me distraí com outras coisas e quando eu percebi, o prisioneiro tinha sumido. O rei de Israel disse: você acabou de assinar sua sentença de morte. Com isso, o profeta tirou o pano do rosto e o rei o reconheceu. O profeta disse ao rei: assim diz o Eterno: já que o Senhor libertou o homem que eu tinha determinado que morresse, o Senhor pagará com a vida, e o seu povo será destruído no lugar do povo dele. O rei voltou para casa indignado e chegou a Samaria muito aborrecido. Depois disso, aconteceu que Nabote de Jezreel era dono de uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe pediu a Nabote: dê-me sua vinha para eu transformá-la em horta, já que fica ao lado do meu palácio. Darei em troca uma vinha muito melhor, ou se você preferir, eu pagarei em dinheiro. Mas Nabote respondeu a Acabe: o Eterno me livre de vender a terra que é a herança da família. Acabe voltou para casa aborrecido por causa da resposta de Nabote: nunca entregarei ao Senhor a herança da família. Ele foi para a cama e se recusava a comer. Sua mulher Jezabel perguntou: o que está acontecendo? Por que você está assim, sem vontade de comer? E ele disse: eu conversei com Nabote de Jezreel e pedi a ele: dê-me a sua vinha. Eu pagarei pelo que ela vale e darei em troca outra vinha. Mas ele me disse: nunca entregarei a minha vinha ao Senhor. E Jezabel disse: e o rei de Israel precisa se preocupar com isso? Não é você quem manda aqui? Levante-se, coma e anime-se, eu cuidarei disso. Vou conseguir a vinha de Nabote para você. Ela escreveu cartas a todas as autoridades e aos líderes da cidade de Nabote, assinou pelo rei e pôs o selo oficial. Na carta ela escreveu: convoquem um dia de jejum e ponham Nabote no lugar de destaque. Ponham ao seu lado 2 sujeitos de má índole que o acusem. Você blasfemou contra Deus e contra o rei. Então eles o levarão para fora da cidade e o apedrejarão até a morte. E foi o que fizeram. Os homens mais influentes da cidade seguiram as instruções de Jezabel, conforme estava escrito na carta. Convocaram um dia de jejum, puseram Nabote no lugar de honra, diante de todos, e 2 homens o acusaram. Ele blasfemou contra Deus e contra o rei. Os companheiros o levaram para fora e o apedrejaram cruelmente. Quando soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, Jezabel disse a Acabe:
Tome posse da vinha de Nabote de Jezreel, e a vinha que ele recusou a você, Nabote está morto. Quando Acabe soube que Nabote tinha morrido, saiu então para tomar posse da vinha. Então veio a palavra do Eterno a Elias, o tesbita: levante-se e vá até Acabe de Samaria, rei de Israel. Você o encontrará na vinha de Nabote. Ele está lá para tomar posse da propriedade. Diga a ele: assim diz o Eterno, o que está acontecendo aqui? Primeiro assassinato, depois roubo. Depois diga a ele: assim diz o Eterno, no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o seu também. Acabe disse a Elias: você me encontrou, meu inimigo? E Elias respondeu: de fato encontrei você. E já que você se vendeu para cometer esse erro contra o Eterno, ele diz: vou destruir você e aniquilar seus descendentes, matando todos os que são do sexo masculino e tenham qualquer relação com o nome Acabe. Farei com você o mesmo que eu fiz com Jeroboão, filho de Nebate, e com Baasa, filho de Aías. Você provocou a minha ira, levando Israel a cometer pecado. Quanto a Jezabel, diz o Eterno, os cães devorarão Jezabel perto do muro de Jezreel. Todos os que pertencem à família de Acabe e morrerem na cidade serão devorados pelos cachorros, e quem morrer no campo será devorado pelos corvos. Acabe, influenciado por sua mulher Jezabel, cometeu todo tipo de pecado contra o Eterno. Ele foi muito pior que seus antecessores. Entregou-se a atos perversos diante de ídolos, como os amorreus que o Eterno tinha expulsado do território de Israel. Quando Acabe ouviu as palavras de Elias, rasgou a própria roupa, vestiu panos de saco e jejuou. Ele até dormia com panos de saco e andava cabisbaixo. Então, o Eterno disse a Elias, o tesbita: observe que Acabe acatou a minha palavra e se humilhou diante de mim. Por causa do seu arrependimento, não causarei desgraça durante a vida de Acabe, mas durante o reinado do seu filho. Pronto. Glória a Deus. Terminamos. Mais uma leitura. Eu sou acelerada, eu ia desacelerar durante a leitura, mas eu desacelerava e voltava a acelerar de novo, meu Deus. Espera aí. Elisa quer falar. Oi, Elisa. Ah, deixa eu parar a gravação. Espera aí.